Há alguns dias eu vi um provérbio chinês que eu acho que ele encaixaria muito bem com o que aconteceu nesse episódio 7 de Hexatomb. A tradução literal seria mais ou menos arroz cru virou arroz cozido. Ou seja, uma vez que as escolhas foram feitas, uma vez que as ações foram tomadas, não tem como voltar atrás, tá ligado? E a gente tem colhido bastante frutos, claro, né, de todas as interações que o nosso grupo teve com outros grupos, mas também as consequências vêm e vêm muito fortes. Existem alguns fatores muito determinantes para como uma história de RPG é contada, e não necessariamente a gente está seguindo um padrão de um livro, o padrão de um filme, um padrão de uma série, de uma HQ, do que seja. Uma história de RPG, ela tem um componente de aleatoriedade. Por mais que o narrador, o mestre, direcione a história e os jogadores tomem as decisões, isso depende do tipo de narrativa também, tá? Existem narrativas em que a história é 100% direcionada pelo narrador, mas ainda assim tem sempre a agência dos jogadores. Porém, uma coisa é unânime em todo jogo que se utiliza um fator de consequência de aleatoriedade. Quem conta a história são os dados. A gente pode tentar influenciar para ajudar que esses dados sejam mais fortes, para ajudar que essas rolagens elas tenham ainda mais chance. E para isso que a gente tem os atributos. Não vou ficar falando sobre isso na review, a gente tem uma série no canal falando exatamente sobre como essas coisas ajudam no nosso storytelling. Mas o episódio 7 é literalmente a explicação de que os dados contam a história e deixam tudo mais emocionante, tudo é mais inesperado. E as consequências dos múltiplos caminhos e múltiplas decisões a serem tomadas estão aí. A gente vem falando sobre isso nos últimos episódios também, né? Sobre como, por exemplo, algumas das interações que aconteceram parecem ter ativado alguns triggers aleatórios, e esses triggers aleatórios acabaram culminando em, por exemplo, a briga do Dalmo contra o Mosto. Se o Dalmo nunca tivesse ido até o Giovanni, não teria rolado nada desse conflito, e talvez o próprio Nando ainda estivesse vivo. Tudo é feito de escolha. E dessa vez, algumas escolhas foram muito mal tomadas. Episódio muito polêmico, teve muita gente falando bosta na internet. Eu tô de saco cheio de ficar olhando essa porra dessa comunidade. Eu não aguento mais, mano. Não aguento mais. Mas, infelizmente, a gente faz conteúdo pra essa merda, então a gente também tem que entender o que tá acontecendo. Eu tenho coisas a dizer. É... Ainda não sei como as pessoas não conseguirem entender que o Jai é um personagem desgostável, tá ligado? É normal, mano. Agora sim, criticar as decisões da Bagi, as decisões da Bea. No lugar deles, eu também tomaria várias outras decisões diferentes. Mas esse que é o legal da história. Você tá vendo uma história contada de um ponto de vista de alguém que tá vivenciando o negócio. Você tá de fora. A gente não tem acesso a todas as coisas deles. Então, aqui nesse vídeo, diferente do que a gente faz na maior parte das reviews, mas a gente acabou até tendo que fazer no último episódio, que eu precisei falar sobre algumas coisas, só que hoje eu não vou ficar reclamando, não vou ficar xingando ninguém. Se você quer ser burro na internet, seja burro à vontade, tá? Darwin tá aí pra comprovar que você não vai durar muito. Mas o que eu espero é que vocês consigam entender esses tópicos que eu vou levantar em alguns momentos da história, tá? Vai ser, não vou ficar parando trechos inteiros, eu vou falar no meio dos capítulos do vídeo. Tenho muito pra falar, gostei bastante desse episódio, foi um episódio que me fez me envolver bastante. Eu acho que pela primeira vez eu consegui conectar com alguns personagens que não tava dando cola, tá ligado? Tipo, eu amo o Aguiar, gosto muito da ideia do personagem, mas até agora eu não tinha conectado. Tipo, o background dele, essas paradas, tinha me pegado, gostei pra caralho. Mas nesse episódio o Cereal jogou pra caralho e fez um roleplay do caralho também, tá ligado? Esse vídeo tá saindo muito mais tarde do que eu esperava. Já era pra ele ter sido soltado já há muito tempo. Agora são exatamente 8h55 da noite de uma sexta-feira, quando eu finalmente consegui organizar minhas coisas pra poder gravar. Eu estou com o microfone novo, tô com uma plaquinha de som nova, mas nessa semana minha câmera queimou. Eu tô improvisando com a câmera do celular. Tava ajeitando umas coisas aqui do cenário, eu precisei reajustar a iluminação, tudo, porque, né, eu tava ajustado por conta da câmera. O cenário ainda vai mudar algumas coisas, minha câmera nova chega literalmente amanhã, no dia do episódio 8. Já saiu, inclusive, a imagem do episódio 8, e a gente vai falar sobre isso lá no final do vídeo, a thumbnail, né, do episódio.
Mas, no geral, vamos embora pro vídeo. Tem bastante coisa pra falar. Se você tá assistindo esse vídeo, agradeço pela paciência, por ter esperado. Ou se você não estava esperando, não espero também que você estivesse esperando. Que bom que você tá aqui, fico muito feliz. Se você já conhece o nosso canal, assiste o nosso vídeo aí, mas já deixa um like. Daquele jeito vai ser aquela review bem extensa. Se você ainda não conhece, eu convido você a seguir o nosso canal lá no finalzinho do vídeo. Assiste tudo, vê se você gosta do conteúdo e sejam todos muito bem-vindos, porque aqui o bagulho é muito louco e a gente vai falar pra caralho de RPG, caralho. A gente vai fazer uns planos de montagens bem rápidas. Depois da divisão dos grupos, a gente vai fazer como sempre aqui. A gente vai acompanhar um grupo inteiro durante toda a narrativa deles. Depois a gente vai para outro grupo e vai até o final da narrativa deles também. Beleza? Passando pela cidade, então ali do Giovanni, no caminho da Coroa dos Espinhos até os Psicoleira, o nosso grupo dos mascarados acaba descobrindo, enquanto eles estavam discutindo ali estratégia, o que fazer e etc, etc, eles descobriram que o Giovanni ainda estava na cidade. Que eles saem e eles percebem que aquele simulacro de carne, né, do Giovanni, aquele homúnculo dele já não tá mais nas mesmas boas condições. Ele continua se despedaçando e tal, mas o cara continua utilizando o mesmo truque, tá ligado? O que eu acredito, bem provavelmente os psicoleiras já tinham tido contato com ele, eventualmente a gente ouve os psicoleiras falando, né? Que eles já sabiam que o Giovanni usava aquela parada, não sei o que. Pode ser que até depois eles tenham já ido falar com o Giovanni. Mas, muita atenção com o Giovanni. A gente tá falando do Giovanni já faz muito tempo aqui. A gente tá falando isso desde o primeiro episódio em que ele apareceu. Que esse maluco não é qualquer merda, tá ligado? Uma coisa pra gente manter em mente, que eu quero comentar legal sobre o Giovanni, é... Será que ele tava esperando pelo grupo dos mascarados passarem por lá? Eu acho que se eles tivessem passado, eles teriam recebido alguma informação importante do Giovanni. Mas o fato de, no episódio 6, eles terem demorado muito pra poder sair de lá da casa, tá ligado? Isso influenciou que eles perdessem um pouco de tempo. Eles poderiam ter feito bastante coisa já a caminho, e aí nisso ter tido essa oportunidade de conversar com o Giovanni. Novamente, são escolhas que a gente deixa de fazer e que a gente nunca vai saber o que poderia ter sido feito. A não ser que nos Segredos Revelados o Selbit fale isso. Mas quando a gente está jogando RPG, e aí eu vou começar a falar, porque pode ter gente, tá? Porque eu sei que tem alguns amigos meus que não jogam RPG, nunca jogaram RPG, que estão assistindo Hexatomb, ou que estão só assistindo aos meus vídeos. Muito obrigado, inclusive, amo muito vocês. Mas... E nunca teve essa experiência de estar numa mesa, de entender como que funciona. Talvez você também seja uma pessoa que está criticando o que acontece no Hexatomb porque você assiste como se fosse uma série e você não entende como funciona o RPG. Então eu acho importante também ter esse papel aqui no meio da review, explicando sobre, afinal, o nosso canal tem exatamente o intuito de ensinar a jogar RPG. Então, quando a gente está falando de uma história de narrativa com contextos de aleatoriedade, né, os dados contando a história, definindo sucessos, falhas, as escolhas também, elas refletem muito o que pode acontecer ou não. Existem vários outros métodos de narrativa que a gente vê por aí. Por exemplo, eventualmente na Netflix saiu ali um filme interativo do... Acho que era... Qual que era o nome, cara? Black Mirror. Era um filme interativo do Black Mirror que você podia tomar escolhas, e aí essa escolha te levava por um lado de história ao invés de outro, e aí você ficava bloqueado dessa parte dessa história. E aí você teria que assistir tudo de novo para poder escolher essa outra narrativa e descobrir o que acontecia depois nessa última narrativa, certo? No RPG não tem como a gente voltar, tá ligado? Então, é esse que é o legal da história. Você nunca sabe o que poderia ter sido. O mestre, às vezes, eu, enquanto eu estou mestrando, eu costumo... Assim, a maior parte das minhas histórias, dos meus conteúdos como um todo, tá? Eu não uso roteiro, eu uso pontos, tópicos, tá ligado? Tipo, pequenas anotações. Quando eu preciso escrever lore, tá ligado? Que nem eu tô escrevendo um livro de recurso, eu tô escrevendo um setting, eu construí um mundo pros meus jogadores. Para isso, eu preciso escrever histórias sobre esse lugar, sobre as pessoas desse lugar. Mas eu gosto de construir o mundo ao passo em que eu vou descobrindo ele junto com o jogador. Afinal, quem tá mestrando também tá se divertindo, também tá jogando. O Selbit, ele
Tem muita gente que acusa ele de railroading, né? Que seria contar uma história sobre trilhos, uma história pré-definida e que as influências das escolhas pouco afetam a história. Não acho que é o caso, tá? Porque se a influência das escolhas dos jogadores não influenciasse essa história, esse episódio teria sido completamente diferente, tá ligado? Então tem algo que é importante a gente introduzir aqui, que é uma história de RPG, ela tem contexto de aleatoriedade, mesmo que seja uma história muito travadinha, tá? Eu, pessoalmente, odeio modelos de RPG que são muito railroading, ou que, por exemplo, pessoas que não gostam de jogar com pessoas que gostam de narrar dessa forma, tá? Eu, enquanto jogador, não me divirto dessa forma. Call of Cthulhu, por exemplo, é sim um modelo em que você tem pouquíssima agência no bagulho, dependendo da história que você tá recebendo de alguém. Tem mestres que, por exemplo, não só narram a história pra você, o mestre narra o que o seu personagem faz. Você escolhe uma ação e ele narra a sua ação. Eu não gosto disso, tá? Eu sou de uma escola de RPG em que eu gosto de dar agência total pros meus jogadores. Eu, enquanto mestre, eu acrescento na narrativa deles. Isso aí é uma narrativa muito mais antiga. Em algum momento a gente pode falar especificamente só. Eu quero falar sobre, já teve bastante gente pedindo também. Eu prometo que eu vou começar a fazer os vídeos falando sobre mestrar. Mas eu dei um pouquinho desse contexto tudo aqui, justamente porque tudo isso que eu expliquei, caso você não conhecesse, é exatamente o que influencia os acontecimentos no meio e no final desse episódio, tá? E tudo o que ocorreu lá atrás tá começando a germinar. A gente tá chegando no quarto dia do Hexatomb, né? A gente tá na noite do dia 3 e não temos mais esperanças, tá ligado? Ó, os caras no fogo, talvez a gente tenha. Mas tá difícil e vai ficar mais difícil ainda. Mas, voltando pro Giovanni. A gente, com um teste ali que o labirinto faz para identificar, pô, será que dessa distância ele poderia estar dali do bunker, aqui na cidade, né, fazendo esse ritual, projetando esse homúnculo dele? Com o ritual da gaiola, não. Mas não o ritual tradicional, o ritual que o labirinto conhece, tá? O Subd fala sobre isso. Talvez uma versão diferente, poderia funcionar. A gente já especulou bastante sobre isso em algumas reviews atrás. Eu acho que foi review do episódio 4, se eu não me engano. Tem um corte de um vídeo curto aí, é só procurar depois. Eu vou deixar aqui em cima, talvez. E a gente fala exatamente sobre isso. Sobre como o Giovanni talvez tenha conseguido fazer esse ritual para projetar, sim, de lá do bunker até ali na cidade, tá? A gente não tem a medida, assim, tipo, muito específica de qual é o perímetro ali da Coroa de Espinhos, mas a gente sabe que é um lugar bem grande, que demora bastante de tempo a pé. Então, 90 quilômetros, que seria o alcance muito longo, talvez não seja realmente suficiente, mas talvez existam formas da gente passar e dobrar, talvez, o alcance muito longo, tá? Aqui a gente está falando muito minuciosamente sobre a gente usa wording, né? A forma que é falada na regra. Especificamente, as palavras da regra são o que define o que pode acontecer, mas a gente dobra as regras quando a gente precisa contar uma história legal. Por fim, eles decidem não fazer nada e seguem em direção até o circo. Na entrada do circo, o Henry começa a ter memórias de familiaridade com o lugar. É um lugar literalmente familiar. A gente já sabe, obviamente, que ele é o filho do Juan Davo, é o filho que o Juan Davo tentou oferecer para o diabo e tentou fazer os rituais. O Henry já falou bastante sobre essa história, a gente já não precisa de prova mais alguma. Mas esse circo, não ironicamente, tinha exatamente tudo que a gente precisava para poder acessar um pouquinho mais sobre o Henry. E esse episódio, ele foi um episódio excelente para o crescimento do Henry enquanto personagem. E revelou uma coisa muito interessante. A gente vai falar disso mais tarde. Mas que confirma todas as teorias que a gente fez aqui, falando sobre qual é a dinâmica do Hexatomb, qual é o objetivo do Hexatomb, etc, etc, etc. A maior parte dessas coisas já estão 100% confirmadas, tá? Ah, outra coisa, só pra eu avisar com antecedência. Esse episódio não vai dar pra ter a review ali do painel, tá?
Infelizmente, do jeito que eu arrumei aqui, eu tô gravando só pelo celular, vai dar um trampo do caralho, eu tô muito atrasado com esse vídeo, não vai ter review do painel, mas no próximo episódio vai tá tudo certinho, e aí eu gravo com o painel de teorias, mas não mudou muita coisa não, tá? Entrando no circo, a gente vê que tá tendo uma bololô, o Eloy tá resgatando o Franco, que foi atropelado pela Ana, a Ana provavelmente tava rondando ali o lugar pra poder se preparar pro ataque, talvez até esperando pelos próximos mascarados pra avisar a Escarlata. E o Franco foi atropelado justamente porque ele saiu pra ver também se a galera tava vindo. Então, novamente, né, aquela parada, quanto mais você demorasse, e o Selbit falou acho que umas 3 vezes no meio do episódio passado, em pontos diferentes de quando todo mundo se reuniu, que, olha, tá anoitecendo, olha, vai ficar tarde, olha, não sei o quê. Então, assim, você como mestre, você vai jogando uns gatilhos, tá ligado? Tipo, ó, você vai ou não vai? Se não for, tá suave. A história é sua, mas vai dar bigode. Você vai sofrer consequências. É um, assim como na vida, né? A gente vai jogar RPG pra fugir da vida, mas assim como na vida, toda história tem consequência, tá? E aí rolou toda essa parada. A Leia aparece e bota lá a máscara. Inclusive, eu fiquei de xereca, porque eu achava que a Leia era o único personagem dos Psicoleira como um todo que não usava máscara. Eu achava que era uma tintura que era pintada na cara, mas é uma máscara que é um face paint, tá ligado? Eu achei muito foda. E aí, com esse contexto todo, a gente vê lá uma mudança de personalidade muito clara, né? Ela que é muito quietinha, começa a rir que nem o Coringa. Só Deus sabe como tá a cabeça do palhaço naquele circo. Tem palhaço que não tá sem cabeça no circo também, mas a gente já vai falar disso. Enfim, a gente tem momento fofo de Kemi com o Eloy, a gente tem a rapaziada trocando ideia, farpas com a Cindy, o Caio Mongolão, um monte de coisa. E aí eles entram lá no bagulho, se sentam lá no meio do picadeiro e começam a discutir. Um momento muito legal, inclusive, talvez pra gente poder mencionar, é que o Labirinto, ele vai cumprimentar os personagens, né, do psicoleiro que ele não conheceu antes. E aí ele pega a ler. E a Lê tenta ler a mente do labirinto, não consegue e fica. Caralho, você é o bicho mesmo, né? O labirinto rolou tão forte que até teve bastante gente brincando, né? Tipo, ele que leu a mente da Lê, né? Muito foda. E é um episódio muito bom pro labirinto também. Eu adorei o labirinto nesse episódio. Pra mim, os personagens dos mascarados que mais brilharam nesse episódio foram Labirinto, Aguiar, Kemi, com certeza Kemi, e Henry brilharam bastante. Mas Dalmo e Jai também tiveram seus momentos. Vamos evitar falar do Dalmo por enquanto. Bom, eles discutem mais ou menos ali o plano. O Cellbit apresenta uma mecânica para você escolher os personagens que iam, que não iriam com eles, os que ficariam no circo. Tem toda uma discussão sobre quem precisa ficar no circo. Eles separam um grupo então. Dalmo e Henry ficam no circo junto de Ale, Franco e Kaito dentro da sua bola lá, certo? Mas tem um BO aqui. A gente já sabia que o circo era o lugar mais difícil de proteger, porque ele era todo exposto. Apesar dos psicoleira terem feito ali relativamente uma certa quantidade de preparos, existiam outras mecânicas de outros personagens que ajudariam ali naquele momento. O Franco era o único que realmente era obrigado a ficar dentro do circo, até porque era ele que operava as armadilhas, né? Então precisaria dele. Garantir a vida do Franco seria garantir as armadilhas, o que não foi feito, tá? Outras coisas que podem acontecer ali naquele meio. Você escolhendo o Caio com aquela habilidade dele do grito, de aumentar a defesa, é uma habilidade completamente passiva defensiva, tá ligado? Ativa defensiva. Então é uma habilidade claramente que funcionaria muito bem estando dentro do circo, ainda mais com as caixas de som, toda aquela parada, tá ligado? Dava pra entender quais personagens funcionariam melhor fora e dentro do circo. Mas além de tudo, também dava pra entender que algumas escolhas do nosso grupo poderiam ter sido mais bem feitas. E aqui eu tô falando especificamente sobre Jai não ter ficado no circo. Porque Jai tem uma série de habilidades, eu não tenho acesso a todas as informações da ficha, tá? Eu não sei como é a ficha, por exemplo, 100% com a máscara. Eu realmente não fico lendo muito tweet sobre. Eu gosto de ir descobrindo dentro da história. Eu evito ler muita coisa extra.
E aí depois eu me atualizo na Wiki se aparecer alguma coisa. Mas, com o que a gente tem da parada da Jaya, porra, a zona de sussurros é uma habilidade completamente ofensiva. E é aqui que eu acho que tá o problema. Eu acho que não necessariamente da Gabi, inclusive, tá? É sobre todo mundo que quer jogar um especialista, achando que um especialista e a forma que a classe especialista funciona é a mesma forma que um ladino do D&D vai funcionar, tá ligado? Não faz sentido você fazer um gatuno de ordem paranormal e querer que funcione como um ladino, um rogue de D&D, por exemplo. As funcionalidades são diferentes, né? E observando o que a zona de sussurros fornecia, por mais que ela seja uma parada que fortalece o ataque, né? Fortalece a parada da furtividade da Jai para ela poder dar mais dano, fortalece também o contexto de defesa. Jai com máscara poderia marcar aquela armadilha na entrada do circo, tá ligado? Jai, antes mesmo de começar o conflito, assim que a rapaziada começou a se movimentar, podia ter saído marcando no circo inteiro, tá ligado? Não dentro ali do picadeiro, no bagulho inteiro. E aí tudo aquilo virava uma zona de sussurros. A Badi poderia ter feito isso, tá ligado? Mas eles preferiram levar a Jai pra lá pros couraças por conta porque vai mexer com a Ana, não sei o que. Pra mim, essa foi uma decisão muito ruim, tá? Aqui eu tô aqui deixando muito claro. Eu estou colocando os erros de decisões dos personagens. Aqui não é erro de decisão do jogador, porque o jogador não sabe qual é a decisão certa ou não a fazer, tá ligado? Eles tomam a decisão na hora, porque eles estão pensando como personagem. Não dá pra você jogar um RPG como se você estivesse jogando um MOBA. Não dá pra você jogar um RPG como se você estivesse jogando um Real-Time Strategy, tá ligado? Um Age of Empires da vida. Então, assim, dá pra entender claramente por que os players acharam uma boa decisão levar aquela galera toda lá pros couraças. Até porque foi colocado muita expectativa em cima dos couraças. Mas, novamente, eu falei isso no vídeo anterior, em nenhum momento a frase coloca os dois no mesmo lugar. Os couraças são mais fortes do que os mascarados. Deixou tudo muito claro. Os couraças são muito mais fortes que os pistoleiras. Os pistoleiras são mais fracos do que os mascarados. Em nenhum momento colocou os mascarados e os couraças no mesmo lugar, tá ligado? Os mascarados lidariam muito tranquilamente com os couraças, tá ligado? Mesmo com gente a menos. E a gente também já vai chegar nesse ponto. Então, assim, pra mim, dessa divisão toda, o que eu teria escolhido? Dalmo com certeza tinha que continuar no circo, bem como o Henry. Isso é indiscutível. A gente talvez só precisaria da Jai lá, tá? E do time dos Piscoleira, o Caio com certeza poderia ter ficado no circo. Ah, mas e o Kibungo? Tinha toda essa parada, né, de lidar com o Kibungo como um extra no meio do bagulho, tudo. Assim, honestamente, o Kibungo ele seria beneficial para todos eles, para qualquer um dos dois grupos que fosse, se fosse pro grupo do circo, se fosse pro grupo dos couraças, tá ligado? Seria bom, apesar de ter o risco, tá ligado? É risco-benefício. E espalhar entre um dos dois, tá ligado? Tudo no Hexatomb tem consequências. Teria consequências também deixar o Kibung ir até eles. Então, foi uma decisão muito estratégica, sim, fazer o Caio inutilizar ele em combate, mas garantir que o Kibung não apareceria, tá? Outra coisa que eu teria feito, o Lampião do Giovanni deveria ter ficado com eles. No último episódio, quando eu tava revendo as teorias, tá? O que eu tinha falado de hot take que ia acontecer, que eu achava que ia rolar, que eu achava que não ia rolar, mas eu ainda mantive a maior parte das hot takes do episódio 5, inclusive, eu disse muito especificamente que os vampiros iam voltar. Porque ficou muito claro, pela resposta do Velizari, pelo que ele fez, ele falando nos vemos em breve, ele tava deixando muito, muito claro que ele ia voltar. E aí, com todo o contexto da Sabara, cara, dava pra rolar um bololô do caralho. Minha aposta inicial ali pro que ia rolar no circo era justamente, tipo, mano, eu acho que a treta vai rolar no circo. Eles não vão até os Piscoleira, até porque o plano da Cindy era um plano muito bunda. E eles não precisariam ter ido com o plano dela, tá? E é um plano 100% Cindy. E muito dentro do contexto dela. Tanto que a gente viu depois que foi uma ideia muito bosta, tá ligado? Então, assim, deixasse os couraças vir até eles, tá ligado?
vezes a melhor ofensiva é uma defensiva quando seu inimigo é muito grande. Agora eu tô falando de Age of Empires, inclusive, tá? Aqui eu voltei. Porque qual que é a parada? Naquele lugar onde era difícil de proteger, eles tendo o benefício dos números, em algum momento, imagina o tamanho do Bololô. E esse é um momento, tipo, Vingadores Endgame, tá ligado? O... Eles se preparam pro conflito, tá todo mundo lá. Dava pra ter a Kemi bem posicionada pra atirar e ficando longe do range, por exemplo, do Kibungo. Ninguém do time dos Couraças, por exemplo, conseguiria atingir a Kemi. Tão fácil, pelo menos, tá ligado? Isso já é um ponto positivo. Outra coisa é que se estiver num lugar mais alto, o Kimungo provavelmente não ia até ela. Ou seja, a pessoa mais frágil, por exemplo, que é um atirador que precisa ficar fora do combate, mas dentro do combate, estaria seguro, certo? Além de tudo, a gente teria todo mundo concentrado lá. A gente ia ter 2 ocultistas por lá. A gente ia ter um sacrifício que se protege muito bem. A gente ia ter 3 tanques muito fortes, porque Dalmo, o Eloy e o Aguiar trabalhariam muito bem. Ia ter Jai com zona de sussurro na porra toda, tá ligado? Dava pra ter assim de bem posicionada pra poder atirar também. E o Caio no meio do bagulho, dando suporte, tá ligado? Então assim, porra, dava pra fazer um bagulho muito foda. Dava pra fazer coisa legal. Mas. E aí, imagina a cena. Eles estão no meio dessa parada. E aí chegam os couraças. Só que no meio desse bololô todo, chegariam os vampiros. Qualquer um dos dois que chegassem primeiro era a marcha. Porque eu tenho certeza, os couraças entrariam em combate com os vampiros. Eu não sei se os vampiros entrariam em combate com os couraças, porque a Escarlata ela é uma pessoa extremamente resoluta, enquanto o Raziel parece ser um pouco mais racional, tá ligado? Ele, porra, o autocontrole que ele demonstrou, e a gente vai falar sobre isso depois, eu já tô spoilando aqui do Raziel, né? Cara, imagina no meio desse bololô, essa rapaziada chega todo mundo. Outro erro que eu achei que deveria ter sido considerado, tá? Sabendo da possibilidade dos vampiros irem, quem ficasse no circo tinha que ficar com o Lampião, mano. O Lampião tinha que ter ficado com eles deviam ter chamado o Cristino. E aí imagina a cena, no meio do bagulho, o Cristino chega o Kimbum, chega a porra toda, mano. É por isso, desse contexto do circo, que eu pensei que os 2 sacrifícios morreriam, mas eu acertei a ordem, pelo menos, isso que é importante. Acertei a ordem e acertei a teoria dos selos da Bíblia, hein? Vai lá ver teoria do selo da Bíblia que eu acertei coisa pra caralho. Muito foda. Mas então, eu acho que assim, tipo, porra, poderia ter acontecido isso. Não aconteceu. E a gente tá vendo uma história completamente diferente, que foda. Tá ligado? Que da hora. Eu gosto, inclusive, e eu já falei isso em outros momentos, de errar a teoria. Porque a teoria, o intuito dela aqui no canal é ajudar a gente a buscar referências e como pesquisar referências e como construir referências pra gente poder contar uma história legal, certo? E aí, nisso, aproveitando o ensejo, analisando uma e tentando acertar coisas da RPG. Mas a gente erra ainda mais gostoso, que a gente tá vendo uma coisa que a gente não esperava, tá ligado? Por exemplo, eu não esperava nada do que aconteceu com o grupo do Ferro Velho. Então, quando eles começam a sair do circo, tomada todas as suas decisões, Caio vai pra cidade, gritar até os gurgumilos dele estourar pra chamar o Kibungo. Aguiar, Jai, Labirinto e Kemi vão junto de Cindy e Eloy pra base dos Couraças. Ale, Franco, Caíto, Henry e Dalmo ficam no circo. E agora a gente vai direto pro velho, porque lá o bagulho pocou. Rapaziada que não pegou o contexto, não viu o último papão, eu falei, mano, eu moro numa região de quebrada. E meu escritório é literalmente na frente da rua, tá ligado? Não tem como, mano. Eu tô com um microfone bom, microfone direcional pra diminuir o ruído. Vai continuar pegando funk, mano. Sexta-feira ainda. Esquece, filho. Antes da gente chegar lá direto no Ferro Velho, no momento que se separa, né, o Caio da galera, eu fiquei pensando muito na questão do Giovanni e sobre como o Giovanni poderia ter agido, né, sabendo do Caio por lá, se o Giovanni não teve alguma interação com o Caio, a gente não viu mais nada sobre, né, e fica ainda
essa incógnita do que ocorreu com o Caio lá. A gente não vai mais ver ele até o final do episódio. Então eu já tô colocando aqui que talvez tenha rolado alguma interação ali do Giovanni com o Caio. Talvez os caras tenha mal comunado alguma coisa, porque esse Caio aí, mano, ele me parece... Ele é muito mongolão, tá ligado? Muito escravoceta também. Mas eu acho que tem alguma coisinha aí no meio desse maluco. Enfim, nós vamos lá pra frente do penhasco, certo? Onde eles decidem armar a armadilha pra poder pegar o bagulho lá na beira do penhasco, tranquilo. Eles começam a ouvir o carro vindo. A ideia deles é usar o arpão, interceptar o carro, pegar a Ana, cacetar a Ana lá em cima mesmo, entrar no carro e descer pra ir até os couraças, certo? Pra mim, honestamente, eu não gosto desse plano da Cindy desde o começo, tá ligado? Essa ideia de, ai, vamos pegar o carro pra poder entrar na base delas. Caralho, o grupo dos mascarados era exatamente o grupo que sabia que um grupo queria pegar o outro. Por que em sã consciência a Ana sairia simplesmente de qualquer jeito pra andar com o carro, tá ligado? Tendo o risco de ser interceptada, tendo o risco do grupo deles serem traídos, tá ligado? Não me fazia sentido. O carro se provou necessário para eles conseguirem entrar dentro da base dos couraças. Por isso que toda a minha ideia estava baseada lá no circo, porque eu não gostava da teoria da Anne, da Ana, da ideia da Cindy, então eu já falei, porra, não, mantém o conflito lá, seria mais fácil. Caindo para esse lado, eles veem o carro subindo, o Tispa logo atrás, certo? Mano, aqui já começa o dos dados contando a história, porque todas as rolagens foram relativamente muito bem feitinhas. O labirinto consegue jogar o labirinto mental no Tispa. Ao mesmo tempo que o Jai sai do bagulho, percebe que não tem ninguém dentro do carro, sai da cobertura, vai tentar sabotar o carro. Outra ideia de jirico do caralho, sabotar a porra de um carro em movimento, tá ligado? Mesmo que o carro tá ali no bagulho do arpão. Se o Jai tivesse acertado onde estava o motor desse carro, que não estava na parte da frente, inclusive, era um porta-mala, o Jai teria que ter passado num teste de mecânica muito alto. Eu não sei nem se o Jai é treinado em engenharia, por exemplo, para poder fazer um teste de sabotagem. Tipo, um teste de crime teria que... Aqui eu tô falando do Lucas mestrando, tá? Eu mestrando, eu colocaria um DT muito alto, para poder fazer um teste desse e sabotar um carro em movimento, tá? Mas enfim, a gente é recompensado, porque ao passo em que o Aguiar acerta o arpão e a rapaziada começa a segurar, a Kemi se prepara, começa a mirar lá, e o Jai vai pro lugar errado. Graças a Deus que ele vai pro lugar errado, porque ele encontra a porra de uma dinamite. E isso veio muito a calhar. Então entra novamente aquele negócio de que, cara, então entra de novo aquele negócio e, mano, não tem escolha certa. É uma história de narrativa com aleatoriedade. As suas escolhas podem mudar ao longo do negócio. E vamos ser sinceros, isso aqui é uma mesa que eles estão jogando com o intuito de fazer conteúdo, tá ligado? Então, assim, porra, tem coisas investidas nessa parada. Se eles simplesmente punisse os jogadores da forma lógica, por exemplo, como se fosse uma mesa jogada por amigos dentro de casa, não ia ter o mesmo brilho, tá ligado? Enquanto mestre, eu mesmo, assim, mano, o tanto de vezes que eu dobro regra, que eu invento coisa, tiro coisa do cu pra poder dar benefício pros jogadores quando eles nem conseguiram, tá ligado? É, eu já perdi de contas, porque justamente, cara, você tem que pensar o que é que faz sentido pra história que você tá contando. Punir os seus jogadores faz sentido pra sua história? Se seu jogador errou um teste, ele vai deixar de receber uma informação, e isso é importante. Se seu jogador não conseguir encontrar alguma coisa, isso é importante. Agora, simplesmente punir por punir não faz sentido. Eles tomaram decisões diferentes, e aí você pode escolher premiar eles com coisas diferentes. Isso também é muito legal, porque te dá uma oportunidade de ver os jogadores improvisando com coisas que eles não estavam contando com, tá ligado? Como, por exemplo, essa parada da dinamite, certo? Eles têm uma oportunidade muito foda de arregaçar o Chispa, mas ele, por fim, consegue se livrar do ritual, ele destrava do carro que ele tinha atravessado e ele começa a fugir de volta pra base,
enfiando a mão no bagulho da motoca dele e ele usa um ritual. Eu não contaria com um Tispa ritualista, tá? Isso aí me pegou bastante. Ele provavelmente é um especialista que transcendeu, um especialista que aprendeu rituais, etc. Ou aprendeu a fazer itens amaldiçoados. Seria interessante se o Tispa fosse um Muambeiro, inclusive. Eu ia achar muito foda, tá? Se eu fosse chutar alguma coisa assim, seria Muambeiro, é o que me parece fazer sentido pro Tispa em relação a todos os outros especialistas. Eles então entram dentro do carro e vão a milhão ali pra dentro do ferro velho. A Kemi e a Cindy ficam do lado de fora, né? E a gente tem toda a parada da batalha de intenções, né? Agora que as pessoas têm a intenção de matar uns aos outros, o sino toca. E aí a gente tem aquela parada de fazer aqueles matchups, né? A gente tem Kemi com Tispa, a gente tem o Aguiar com a Ana, a gente tem a Escarlata com a Jai, a gente tem Labirinto com o Torvo, o Eloy com o Argano. Esse aqui, mano, eu botei fé que ia dar bigode. Puta que pariu, mano. E a Cindy com o imbecil do miasma, vagabundo safado. A gente percebe que a grua tá mexendo lá as paradas no ferro velho, né? Fazendo um Tetris com os carros, posicionando eles, fazendo umas paradas. O Argano tá logo na entrada. A Ana tá mais ali no fundo, quando o carro passa a milhão, estoura aquele portão, certo? Labirinto faz uma parada excelente. Ele já chega botando a máscara dele, e aí a gente tem esse trecho que pra mim, ó, magnífico. Sem espaço pra erro. Eu bato um pim-pim. Eu coloco a máscara. Caralho! Olá, Labirinto. Eu tô com uns doisão de orelha a orelha, assim, olhando. Assim. Labirinto. Você coloca essa grande máscara de metal. Vocês veem do lado de fora esse grande sorriso que parece de carne nessa cápsula de metal. Os seus olhos, dentro do capacete, dançam os inúmeros caminhos desenhados e cortados no interior escuro desse capacete. Cada caminho, um deles. O som abafado da sua respiração ecoa por dentro da máscara. Você sente ela ficando eufórica, como se fosse a respiração de um animal. Você sente suas mãos tremendo de euforia e ansiedade. A sede, você sente a sede de novo. É hora de expandir o labirinto. É hora de saciar a sede. Cada caminho, uma alma absorvida. A resposta não está no final do labirinto. O labirinto é a resposta. Tantas vidas presas aqui dentro, tantos destinos devorados, cada sacrifício um novo caminho, cada alma tomada, uma nova parte do labirinto cresce. A resposta nunca esperou no final do labirinto. O que espera no final do labirinto é algo muito pior, é algo muito mais terrível. O que espera no final do labirinto é você. Esse trecho da máscara do labirinto me pegou bastante, ele falando sobre ele estar no centro do labirinto, tá ligado? O labirinto ser da escolha dele. Eu vi bastante gente falando sobre outras teorias envolvendo o labirinto com Tenebres. Eu concordo 100%, pra mim Tenebres faz muito sentido ser um lugar de origem pro labirinto, por exemplo, né? Como que ele veio de lá sabendo, como ele já sabia tanto sobre o Hexatomb, alguma coisa do tipo. Espero que no próximo episódio a gente receba mais lore sobre o labirinto. Eu tenho muita curiosidade sobre todo esse background dele. Pra mim é o personagem mais interessante de todos os assassinos, tá? Pelo menos o corpo. Não sei o agente. O agente eu tenho muita curiosidade do agente da Jai, tá? O agente no corpo da Jai tá me pegando bastante também. Mas enfim, a gente tem ali esse momento em que ele coloca a máscara, ele faz aquele ritual de sangue, ele vê onde tá todo mundo, a gente vê que o Torvo e a Escarlata estão lá em cima. O Selbert já até falado, né, que ele deu uma forçadinha, mas ele consegue ouvir o Caio e o Kibungu indo até ele. Então, a gente sabe mais ou menos onde tá o posicionamento de só que o miasma tá lá dentro da porra da grua, certo? Grua essa que é blindada. Mas, não por acaso, a gente tem alguém lá do lado de fora colocando a máscara também. E aí a gente tem essa cena aqui da Kemi. Eu vou colocar a minha máscara. Vamos lá.
Você não tem exatamente uma máscara, você tem Eu tenho- faixas é. que você enfaixa ao redor do seu rosto. Então a enfaixar. primeira coisa que você faz, Kemi, é começar a enfaixar o seu rosto. As faixas se enrolam, e você começa a ir, elas começam quase a se enrolar sozinhas, deixando só um espaço para os seus olhos. Você veste o rosto vazio de um fantasma, mais uma vez. Um fantasma que nasceu para vencer, para ter mais do que todos eles, viver mais do que todos eles. Vidas previsíveis e mortes premeditadas. Você escuta os próprios batimentos cardíacos ainda mais acelerados. Você sente o fervor, a euforia, o calafrio no estômago, a ânsia por mais. Eles nunca olharam para você, mesmo sem as faixas. Você sempre foi um fantasma, abandonado, sozinho, mas nunca derrotado. Não importa as circunstâncias. As regras são irrelevantes. Elas não importam para quem não existe. Eles vão sempre perder se é você que está do outro lado do tabuleiro. É hora de vencer mais uma vez. A parada da bala curva me quebrou as pernas, mano. Puta que pariu. Eu acho que de todos os personagens, as habilidades da Kemi são as mais da hora, tá ligado? Essa parada da posicionamento e tal. Tipo, eu gosto muito como cada uma das habilidades deixa mascaradas, né? Parecem estar aprimorando ainda mais o que eles são. E eu acho que é sobre isso, tá ligado? É tipo, eles não optaram por uma ficha extremamente extensa com um monte de recursos. Você pega aquilo que você é bom e você melhora aquilo que você é bom. Até porque o RPG é sobre isso, né? Novamente, você não tá jogando um MOBA, tá ligado? Você não tem que otimizar toda a sua build pra não sei o quê. Você não precisa fazer um personagem combeiro, tá? Você pode usar habilidades que fazem sentido para a história do seu personagem e só utilizar aquilo. Você não precisa ser bom em tudo, porque o RPG é um jogo coletivo e outras pessoas podem ser bons naquilo que você não é, tá? Seja bem-vindo à vida real. A vida real também é desse jeito, rapaziada. Vou passar pelo combate. Já vou pontuar aqui. Jai foi realmente inútil pro combate, tá? Isso aqui é muito claro e a própria Bagi sabe disso. A própria Bagi falou sobre isso. E a gente vê claramente quão bem foi interpretado pela Bagi que Jai não teve impacto muito forte no bagulho, a não ser talvez quase ter matado a Aguiar, já vou falar sobre isso. E ela interpretou muito bem, mas o Jai, ao passo de não ter colaborado muito pra luta, em prol dos mascarados, acrescentou muito no roleplay de todo mundo, tá ligado? E às vezes é isso, mano. Às vezes você não consegue, os dados só não estão do seu lado. Mas, obviamente, já poderia ter sido muito mais bem aproveitado lá no circo, como eu já falei. Aguiar. Eu tinha falado que o Aguiar morreria nesse episódio. Na verdade, eu tinha falado que 2 pessoas do nosso grupo morreriam, né? Aguiar ou o Dawn. Pra mim, eram os 2 que estavam muito no bico do corvo. Aguiar ainda teve aquele benefício, né, de ser curado. O Dawn foi curado também lá no circo, mas não era a mesma fita, tá ligado? Eu contava que o Dalmo aguentaria mais numa luta contra os couraças, porque ele tinha mais resistências, tá ligado? Eu imaginaria que talvez ele iria contra o Argano ou alguma coisa assim. Até mesmo com a força dos números, né? Eles passariam dessa parada. Mas as habilidades da Escarlata de manipular as pessoas faria com que alguns deles se virassem contra e aí ia dar um bololô do caralho, tá? Era essa a divisão do time que eu contava e não a divisão entre 2 grupos separados. O poder da Escarlata fez exatamente o que eu disse que faria, que era controlar as pessoas que estavam apaixonadas por ela. O labirinto consegue passar eventualmente, mas inicialmente ele já fica atormentado e Jai fica permanentemente, porque Jai não tinha nem vontade para poder passar dessa parada. E isso acontece exatamente no momento que o Aguiar mata a Ana. Então aqui eu vou falar especificamente só sobre as mecânicas e como o Aguiar foi bem. O Cereal foi muito bom nas escolhas enquanto player. O Cereal mostrou aqui o que ele não mostrou contra a Sabara e faz total sentido, tá? Pra mim, faz total sentido. Não é só sobre o player estar conhecendo o personagem. É sobre a pessoa que está habitando um corpo que ela não conhecia, tá ligado? Estar começando a se sintonizar. E aí as vontades estão sendo a mesma, tá ligado? Ao passo em que o labirinto, ao passo em que o Cereal vai dominando a ficha do Aguiar,
o personagem que está dentro do corpo do Aguiar, o agente da ordem que está dentro do corpo do Aguiar, consegue ter as mesmas intenções e consegue ter o domínio melhor daquele corpo que não o pertence. E aí, sim, ele brilha pra caralho, ele esculacha a porra da Ana. Pra mim, ele e Kemi são os MVPs desse episódio como um todo, mas eu diria que porra, a Kemi acrescentou muito para o combate, tá ligado? Mas eu vou dizer que, assim, em rolagens, a Guiar foi MVP. Kemi foi 100% roleplay MVP, mas ela também foi MVP 2 ali nas rolagens e no combate também, que ela foi muito foda. Mas, assim, a Guiar deu muita sorte também. Porque os lados da Jai poderiam estar muito pior, tá? E chega um momento ali que, se não fosse por uma decisão do labirinto, a Jai teria ido atrás do Aguiar. O Aguiar com 1 de vida. E ali o Aguiar tava morto, tá? Mas, novamente, os dados contam a história e as coisas acontecem fora do controle da narrativa esperada, né? Sai do railroading que a gente fala. Então, o que eu imaginava que ia acontecer era o Aguiar da Sabara, porque foi o último Aguiar que a gente viu lutando, né? Aquele Aguiar da Sabara teria morrido aqui nos Couraças. Mas o Aguiar do dia 3 domina mais o seu corpo, porque o cereal domina mais a ficha do Aguiar. E aí foi o que despertou nele essa parada de, tipo, mano, ele foi muito estratégico. O bagulho dele acendeu o explosivo, sair correndo a milhão, tá ligado? Sair de perto do Jai, porque percebeu que o Jai tava comprometido. Utilizar muito bem os PEs, apesar de ter se esgotado inteiro. E aí, pro próximo episódio, amigão, ali o bagulho vai dar bigode pra você, tá? Mas ter usado muito bem os PEs, muito bem as habilidades e conseguir se posicionar foi exatamente o que mudou o cenário do futuro do Aguiar, tá ligado? E por isso o Aguiar não morreu. E eu tô muito feliz que isso aconteceu, porque isso é totalmente mérito do cereal. E era um moleque que tava recebendo bastante crítica. Eu tinha algumas questões com como o cereal tava tocando o Aguiar, até eu conseguir parar pra pensar, logo no começo, que eu falei, porra, eu não sei se é um personagem que tá mal balanceado na mão de alguém que não tem experiência, ou eles só não tiveram realmente contexto nenhum, porque a gente também não tinha contexto nenhum das fichas. Quando a gente consegue entender que eles não somente nunca viram a ficha dos personagens, mas eles também são outras pessoas dentro daqueles corpos, né? A gente descobre isso logo no final do episódio 1, aí a gente consegue clicar o bagulho. Aí eu falei, porra, verdade, esse não é o Aguiar do Natal Macabro, tá ligado? O Jai agora tá virando o Jai do Natal Macabro, mas também com outra pessoa influenciando aquela intenção. Então, assim, mano, as coisas vão mudando de acordo com a história vai mostrando. Toda essa parada de a cada dia eles terem mais coisas de quem habita aquele corpo e de quem habitava também aquele corpo. Mas 100% mérito do cereal, mandou muito, 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 muito e arregaçou nessa porra desse combate. Labirinto, eu só não coloco o Labirinto como MVP nessa parada, porque, mano, não... Você botar um ocultista fultorado em uma briga de bexiga d'água, tá ligado? Eu não coloco o Labirinto no meio dessa parada de MVP, porque, assim, óbvio, mano, o Labirinto matou 2 pessoas, o Labirinto matou a porra do Miasma, tá ligado? Mas, assim, mano, colocar, sei lá, mano, é uma parada de, tipo, zerar um Souls-like de mago. Não é a mesma dificuldade, tá ligado? Só que, assim, você precisa ter muito domínio de regra pra saber fazer um ocultista funcionar e não morrer no meio de um combate. Que foi exatamente o que o Kali fez. E foi incrível. O Labirinto jogou muito. Foi excelente. Foi crucial pra manter todo mundo ali naquele lugar vivo, inclusive, tá? Mas eu não posso dar essa pro Labirinto, principalmente porque ele tá sendo meu MVP em quase todo episódio. Então, não, calma. Calma, Calabresa. Mas assim, porra, a versão dos rituais aumentada, muito foda. Ele arregaçando a porra da escarlata no chão, muito foda, muito foda. A Kemi trabalhando em conjunto, ele berrando de lá de baixo, fez o ritual de sangue, grita lá, fala, não, posicionamento tal, 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 para as 2 que estavam lá em cima. A Kemi usando a bala explosiva para poder abrir um rombo ali da grua, foi tudo muito foda, tá ligado? Então, méritos de todos eles, méritos dos dados principalmente, que rolaram muito bem, contaram uma história muito legal, e Jai,
né? Jai não colaborou muita coisa. Fez ali uma armadilha debaixo do pé da Ana, mas não vogou em muita coisa. Ah, deu dano na Escarlata. O labirinto tinha arregaçado a Escarlata com ou sem o dano de conhecimento lá daquela armadilha. Jai, pra mim, tava totalmente no lugar errado e na hora errada, tá? E graças a Deus, ele tomou essas decisões muito ruins, porque a gente vê uma sequência de roleplay muito foda depois desse fim de conflito, que é a parada do labirinto começar a ter algumas alucinações, porque, mano, tá perdendo muita vontade, né? Todos eles estavam mascarados. A gente vê também o Jai começando a perder o controle. Ele não passa a paixão da Escarlata depois da Escarlata ter morrido, de imediato, pelo menos. Então, todo aquele roleplay que a Bagi colocou dele, de tipo, mano, ele indo pra cima do labirinto, porque a última ordem dela era matar o Aguiar. Mas aí o labirinto matou ela. Aí ela falou, mano, tem uma escolha aqui, tá ligado? Pra onde que eu vou? Quem é mais filha da puta? Aí foi pra cima do labirinto. E aí rendeu umas cenas muito fodas. Uma coisa que pra mim não fez sentido nenhum, mas fazendo sentido, é o Jai agindo por impulso, indo atrás da porra do Argano, tá ligado? O Argano foi lá, arregaçou... Tadinho do Eloy, mano. Arregaçou o Eloy no chão, foi até a Escarlata, pegou o corpo dela, levou pro cabaré lá do bagulho. O Jai foi tirar satisfação com o Argano, tá ligado? Tipo, cuzão, quero usar essa cama aí, caralho. Eu sei que incomodou pra caralho, me incomodou pra caralho, mas o Jai me incomoda pra caralho, porque ele é muito adolescente. E essa é a parada, tá? Ele é adolescente. Ele tem o quê? Os 18, 19 anos? Tá ligado? Tá começando a gozar plenamente dos seus direitos civis. Então, mano, tá ligado? Fez todo sentido ele agir daquela forma. Enquanto, porra, o Aguiar, o labirinto, tem lá seus 30 anos na cuestas e são as pessoas mais experientes. A Kemi é uma pessoa experiente, apesar de ser mais nova também, tá ligado? Mas tudo que tava rolando ali tava deixando muito claro que o Jai é uma pessoa completamente instável. Até porque talvez a pessoa que está dentro do corpo do Jai, que era agente da Ordem, também é uma pessoa instável. Já deu pra perceber que os valores dela são completamente diferentes de todos os outros, tá ligado? A gente tem a frustração claramente estampada na cara da Bagi. A Bagi fala uma coisa quando eles entram no carro. Ah, só voltando, tá? O Eloy caiu, mas a Kemi salvou ele, deu tudo certo, tá? Eloy não morreu. Graças a Deus, corrente de oração deu tudo certo. Ele não foi de base. E eles voltam pra casa sem nenhuma perda. Foi excelente. Foi um combate incrível. Mas, infelizmente, o combate não tava só em um front. E aí, quando eles entram no carro e começam a voltar, eles decidem ali, né, voltar pro circo. A Cindy vai correndo atrás do Caio, foda-se. E aí fica só o Eloy pra trás pra ir junto com os nossos mascarados. A Bagi fala uma parada muito específica do... A Bagi fala uma parada muito específica do Jai, que define tudo, tá? Eu estou com o ego ferido. O Jai é 100% sobre ego. Ele é um adolescente que tem uma síndrome de Deus, tá ligado? De, tipo, a parada da máscara potencializar esse sentimento de libertação também lhe potencializa esse sentimento de, tipo, absolutamente nada mais importa. Não é positivo, tá ligado? É uma liberdade tóxica pra uma pessoa que foi presa por resto da vida, tá ligado? Por toda a sua vida passou por diversos problemas e aí encontrou dessa forma, né? Cometer assassinatos e coisas horrendas, uma forma de se libertar. Vocês têm que entender que o Jai nunca foi uma pessoa boa, nenhum deles, novamente, é uma pessoa boa, tá? Histórias de ordem paranormal geralmente não são histórias sobre pessoas boas e pessoas limpas de erros, tá? Até quando a gente tá falando de histórias que começam com sobreviventes, como por exemplo a Melie, como por exemplo a Bárbara, e toda a rapaziada do Segredo na Ilha, todas essas pessoas, porra, o passado do Olivier, tá ligado? Mano, ele era um sobrevivente, não tava nem envolvido com o paranormal diretamente, mas tinha lá suas paradas. Então, ninguém é 100% bom, tá ligado? E aí conseguir enxergar isso nos personagens é muito bonito, porque eles humanizam também os personagens. E o Jai é completamente desprezível. Sabe por que ele é completamente desprezível? E você, adolescente que tá assistindo Ordem Paranormal Hexatomb, tá se incomodando, é desprezível pra você também? Porque você tá se olhando no espelho. Olha só que coisa, não é mesmo? Mas vamos voltar lá pro circo, porque o bagulho tá com bololô. E eu tenho mais coisa pra falar sobre isso, tá? Adolescentes hoje vão sofrer na minha mão. Amo vocês. Longe de mim.
Enquanto isso, no lustre do castelo, a gente tem toda aquela parada de uma conversa ali com o Kaito primeiro, né? Da rapaziada que ficou. A gente viu em alguns momentos, antes da separação do grupo, o Selbit muito bem começando a plantar uma sementinha ali do Franco sendo um moleque bonzinho, um moleque coração, tá ligado? Aquela parada de, tipo, ele é o neném da rapaziada. E aí eles começam a trocar ideia ali com o Kaito e eles veem que o Kaito é um moleque desprezível mesmo, tá ligado? Tipo, todo o background dele, ele é um moleque completamente individualista. Ele é um moleque de 18 anos que não se importa com a decisão dos pais e não sei o quê. E assim, aqui vai eu de novo cutucar adolescente. Gente, não me leve a mal, tá? Aqui é realmente uma parada que, assim, é importante a gente falar sobre esses tópicos, porque isso tá afetando muita gente na comunidade. E eu sei que a demografia dessa rapaziada é uma demografia de pessoas novas. E vocês são uma geração que foi criada em um lockdown, então vocês perderam algumas capacidades de interação social. Eu, enquanto uma pessoa autista, eu posso falar algumas coisas sobre não ter habilidades de interação social. Então, vamos falar sobre o metadiscurso sobre quem é o Kaito e como isso é um metadiscurso de crítica ao público de Ordem Paranormal. Tal qual o Sleep Token em Caramel, em que se critica o seu público por intervir na vida pessoal das pessoas que estão ali apresentando aquele espetáculo, a gente tem o Kaito quase como um metadiscurso, e eu não sei nem se foi a intenção da produção, tá, ter isso, mas foi muito interessante como isso encaixou em exatamente um episódio que gerou muito conflito, depois de um episódio que também já tinha gerado muito conflito, em uma temporada que desde o começo tá dando um monte de bololô, com gente que tá inventando e botando bagulho no meio do nada, tá ligado? A porra do chip, mano, faça o seu chip à vontade, não seja um criminoso e doentio, tá ligado? Aí tá suave, tá? A parada de criticarem o roleplay do jogador. Porra, mano, o roleplay do jogador, você não sabe o que tá acontecendo ali dentro da ficha da pessoa, tá ligado? Você não tá lá no bagulho, mano. A gente já falou muito sobre isso no último vídeo, eu não vou estender muito mais. Mas eu achei muito interessante como esse meta-discurso sobre quem é o Kaito e a personalidade dele parece bater bastante com um comportamento... É um exagero, óbvio, né? A gente precisa de exageros para poder tornar algo mais impactante. Então, às vezes a gente dá uma exagerada na referência. Mas, ainda assim, eu acho interessante como isso bateu bastante com o que a gente tá vendo aqui. Meu Deus. Enfim, sexta-feira os moleques tá dando fuga. Assim, porra, achei muito interessante, mas eu achei muito interessante introduzir como realmente, na frente do Henry, principalmente, ele conseguia entender quando eles falaram que os outros sacrifícios são desprezíveis. Ele conheceu o Nando, sofreu na mão do Nando, e agora ele viu outro filho da puta na frente dele. O Miasma, ele nem consegue falar direito, coitado. Então eu não sei dizer se ele é desprezível também. Mas ele tem cara de filha da puta, então ele mereceu se fuder pra caralho. Mas foi muito legal ter o Henry naquela frente, e ele na frente, naquela posição, né? E logo de cara ele já percebeu que, tipo, mano, eu não quero ser como essas pessoas. E a gente vê como isso impacta até nas próximas decisões dele e como ele age. Mas talvez essa decisão do Henry de mudar suas ações e de rever como ele estava reagindo às coisas deveria ter vindo um pouco antes. Porque num momento de alucinação, num momento de extrema adrenalina, ele achou de bom tom colocar a cabeça de uma vampira numa estaca. Vampiros esses que tinham acabado de eliminar um grupo inteiro, com pouquíssimo esforço, inclusive. Aquela sensação da inocência perdida que já tinha aparecido pra gente ali como uma expiação do que estava por vir. O Velizar aparece lá na base dos mascarados. Agora se torna real. Eles chegaram. E finalmente meu carecão apareceu. E vocês escutam o som de um sino tocando na distância. O céu lá fora se torna completamente vermelho. Você consegue sentir as intenções de vocês vibrando, intensas, crescendo. E por trás do fogo, na entrada, vocês conseguem enxergar 4 formas caminhando na direção de vocês. O Franco fala
por dentro da máscara, abafado e com distorção na voz. Eles chegaram! E a gente vai ver, depois desse intervalo, o que vai acontecer aqui. 5 minutinhos, não sai daí, que a gente já volta. Mano, que tesão. Que incrível. Se a Escarlata era o sexo, eu não sei dizer o que é o Raziel e o grupo dele. Cara, que coisa maravilhosa. Tudo relacionado aos vampiros é lindo, é magnífico. O design deles, todos os designs são lindos. Inclusive você, Velizar, que vestiu-se no escuro e não tá dentro da paleta. Tá tudo bem, mano. Você também é lindo demais, tá, carecão? Mano, ai, cara... A trilha sonora, puta que pariu, Esquiavoto, caralho, é incrível, porque, tipo, se a gente for pegar aquela parada, né, das trilhas sonoras, que é muito característico de Ordem, cada elemento tem uma característica e um tipo de efeito no som que mostra também a influência do efeito, né, o efeito do elemento, o elemento de sangue, ele sempre foi sobre distorção. E aí, quando chegam os vampiros, a gente tem a porra de um órgão, que é um elemento de um instrumento de teclas que já é naturalmente distorcido, tá ligado? Mano, que trilha maravilhosa, cara. Parecia que eu tava jogando Castlevania, tá ligado? Mas assim... Raziel. A cena... Cara, aquela cinemática deles aparecendo... Puta que pariu. Eu vi gente comentando e foi exatamente o que me passou na mente na hora, quando eu tava assistindo, que me lembrou muito... Aquela sensação de, tipo, mano, é o Deus da Morte, parça. Aqui deu bigode, aqui fudeu tudo. O visual do Raziel não é surpresa nenhuma, a gente já tinha visto, né? Mas foi legal ver a interpretação dele através do Selbit. A gente vê que ele claramente não é uma pessoa... Ele é uma pessoa extremamente vinculada com o sangue, mas ele não é 100% perdido da cabeça, tá ligado? Então, por isso, vai lá na teoria do Raziel e aí você vai entender o que eu tô falando aqui. Eu falei que ele talvez não seja ali 100% no 99%, ou que ele pelo menos não esteja 100% sangue, né? Porque ele tem uma elegância, ele tem um autocontrole, ele tem uma estratégia, ele não age por impulso, tá ligado? Pelo menos a essa primeira instância. E a gente vê... Nossa senhora. Alvira, Jesus. Aqui em casa rolou uma parada, tá? A gente aqui em casa assistindo, a gente entrou em consenso que a Alvira foi eleita a mulher mais gostosa do Hexatomb, com a Kemi logo atrás. Mas, moleque, isso é louco. Assim, isso é referência de Sleep Token, né? Inclusive, eu tava falando no outro vídeo, na review do episódio 5, que talvez, porra, a gente, do episódio 6, a gente poderia ter visto uma referência, sei lá, da Carmila, tá ligado? Alguma outra referência dessas famosas de filmes, né? Porque a gente já tinha esse padrão de o Zéfiro, o Velizar, o próprio... Como que é? A própria Sabara, essa referência de Blade, Nosferatu, o Lobisomem, essas coisas todas, né? Mas... Assim, mano, a hora que eu bati o olho nela, eu falei, nossa, é uma Espera, que incrível, Sleep Token reference. Mas, mano, caralho, que visual foda. Ela fazendo o... Mano, eu até hoje... Assim... Eu faço tudo torto isso aqui. Mano, foda-se, eu sou de energia, vai tomar no cu. Mano, cara, foi incrível, tá tudo muito bonito. Eu gostei muito daquela cruz que ela carrega nas costas também, eu achei muito foda. Ela com vários elementozinhos, assim, das cruzes irregulares de sangue, né, de madeira pendurada em volta dela, esse visual meio de freira, eles são claramente um grupo relacionado ao Serafim de Sangue, né, pelo menos relacionado ao Serafim Escarlate. E lá no vídeo da teoria do Raziel eu falei extensamente sobre tudo isso e quais talvez sejam as intenções deles dentro do Hexatomb. Mas não é só de gostosuras e travessuras que vive o grupo de vampiros. Até porque, se alguém se banha no sangue, esse alguém chegou agora. E a gente vê com um tapa.
um tapa só, a cabeça do Franco vai pro caralho. Eles vieram buscar vingança. No episódio passado eu falei sobre uma parada chamada Show Don't Tell, né? E aí eu vou só repetir que é interessante que algumas coisas não precisam ser ditas. A gente pode simplesmente mostrar com a narrativa que conflito não era a melhor opção ali. Tava muito claro. Se já não tivesse ficado claro com a Sabara, se já não tivesse ficado claro com o Velizar aparecendo lá e com esforço nenhum, quase matando 2 deles, o Raziel arranca a cabeça do Franco sem esforço algum. Não tinha condição de sobreviver àquilo como um combate, tá ligado? Dava, talvez, pra isoladamente eliminar um ou outro se eles tivessem enrolado melhor e se eles tivessem mais pessoas, com certeza. Com aquela quantidade de pessoas, eles nunca conseguiriam enfrentar os vampiros. E digo mais, com os Psicoleira e com os Mascarados, muita gente ia morrer e eles não iam matar todos os vampiros, tá? E eu vou falar sobre isso no final do episódio especificamente, mas ali a gente começa uma batalha de intenções também. Em paralelo com o que está acontecendo lá no Ferro Velho, Dalmo intenciona enfrentar Velizar, Raziel intenciona enfrentar Henry, a Alvira intenciona o Caíto e o Zéfiro intenciona a Lê. Franco foi pro saco. Era esse elemento extra, né? Se o Caio tivesse lá, seria mais um elemento extra, Jai seria mais um elemento extra, e aí a gente, por excesso de números, talvez conseguisse, né, remanejar essa parada e fazer com que a luta ficasse muito melhor. Só que não tinha o que fazer. O Dalmo entendeu imediatamente o que precisava ser feito. Ele veste sua máscara e ele vai pra cima. Ele vê o Raziel focando especificamente no Henry. E como um último ato de heroísmo, se é que a gente pode ter algum heroísmo no Hexatomb, ele se sacrifica e se põe à frente do Raziel. Talvez até o próprio Tuco, que a gente conhece depois, passando à frente da intenção do Dalmo. O Dalmo se machuca feio. Já estava muito fraco. Ele é alvo de um ritual do Velizar. Ele não quer olhar nos olhos do Velizar. Ele se afasta. O Velizar ataca ele. E ao passo em que o Raziel e o Henry começam a se enfrentar e o Zéfiro tá grudado já nos Gurgumilo da Lê, o Dalmo cai. Com o Velizar sugando tudo que há ainda de vida dentro dele, a gente tem uma última cena com o Dalmo desfalecendo e as memórias de alguém voltando. As memórias do Tuco. E, olhando a situação que vocês se encontram, Henry, você não tem medicina. Ou você olha pro lado, o Alê tá gritando, sendo devorado. O Henry tá sangrando, prestes a ser devorado. O Caído com a arma na mão, desesperado. Dalmo, você se lembra do seu começo. Você lembra do cheiro das velas queimando, enquanto o sangue do seu pai escorria na faca da sua mão. Você começa a ter visões. Você lembra do seu rosto. Não esse que você veste agora, mas aquele que tinha sido seu. Descreve ele pra mim, por favor. Eu tô vendo um rosto de um homem preto, alto, barbado, ele tem trança na barba, tem cabelinho assim, pá, tem piercing na glábela, curte gameplay, tem roupa de exército e tem uma tatuagem no pescoço da Ordem. Toda a sua vida começa a passar na frente dos seus olhos, Dalmo. Numa tempestade de sentimentos. Você se enxerga no olho de um redemoinho gigantesco no Oceano Vermelho. As suas lembranças se tornam gritos afogados no fluxo do outro lado, matando o seu pai para proteger a sua mãe, seus colegas morrendo
para o monstro que você agora tinha se tornado. Você lembra do seu nome. O que tá passando na sua cabeça enquanto você morre, Dalmo? Na hora que o Dalmo tá caindo no chão, as últimas palavras dele, a última frase, né? Que tipo de vampiros são vocês? Vocês nem pedem pra entrar. Parece que o circo realmente pegou fogo. Mano, isso aqui me fudeu, tá? Eu não tava esperando essa... Claro, né? É a ordem paranormal. Sempre tem uns momentos de narrativa bem profundo, bem... focar... assim, é texto feito para chorar, tá ligado? Mas, porra, me fudeu. Me quebrou as pernas, tá ligado? Eu gostei muito que a referência do Tuco provavelmente foi o Mr. T. É incrível. Mas, cara, me pegou, mano. Porque ali a gente viu que era uma pessoa que abriu mão de sua própria vida pra tentar parar um negócio. E aí, principalmente vendo isso, depois de tudo que a gente tem ouvido a Jai falar, eu me pergunto qual vai ser o choque que a gente vai ter entre intenções quando a pessoa que habita o corpo da Jai assumir o controle por completo. Será que essa pessoa está corrompida pelo Hexatomb já? Foi corrompida pela rede de poder? Não sei. Mas... por fim, a gente vê o fim da história do Dalmo e, cara... não vou falar muito sobre a morte do Dalmo. Não vou falar também sobre a cena do final muito, porque... Foi complicado pra mim. Eu sou uma pessoa que se emociona muito fácil. Eu choro muito fácil. E eu já tô quase chorando aqui agora. Eu choro muito fácil com coisa que não precisa, né? Quando precisa, eu não choro. É incrível. Malditos. Enfim. Com a morte do Dalmo, as esperanças do Henry morrem. Com a morte do Dalmo, o Henry entra em desespero. Ele tá com muita pouca vida. O Raziel é muito mais forte do que ele. Ele tenta usar a faca pra se curar, mas o Raziel desfere um último golpe. Depois de ter abocanhado dele e provado o sangue do Henry. Aquele sangue que o Raziel nunca tinha provado nada igual. Ele não ia soltar. E com o Henry no chão, morrendo, o Raziel abre a boca e, muito perto do respiro final do Henry, o sino toca. Ao dobrar do sino, o Raziel vai pra trás. A Alvira vem, cura o Henry com o sangue dela, um sangue doce. Inclusive deixa um convite para que ele a visite. E o Raziel fala alguma coisa em sérvio ou em alguma língua eslava que provavelmente ele deve ter falado você é amanhã ou você é depois, eu volto até você. Ainda tô tentando pegar esse trecho certinho pra ouvir e ver se eu consigo traduzir, mas com certeza ele deve ter falado amanhã é você, amanhã. Então, enfim, os vampiros vão embora. O Henry ainda está em pé e o verme do Kaito que tentou atirar no Henry, tentou matar o Henry, agora não tem mais bala para poder ficar ameaçando se matar. Quando cai a máscara, o Henry começa a discutir. E a discussão do Henry com o Kaito e toda a cena que envolve o Henry pós esse combate, para mim, são os highlights desse episódio, tá? O grito de ódio urrando do Kaito, mas também vindo ali de um medo, tá ligado? Aquela transformação que derruba aquela máscara de só mais uma pessoa desprezível, deixa muito claro. Todos os sacrifícios são antigos receptáculos, antigos parasitados pelo diabo. Não, talvez, portador do trono é uma coisa. Portador da relíquia, você ser o diabo, é diferente, tá? Como eu falei lá no vídeo falando sobre essas teorias todas do parasita, essas paradas, pra mim tá muito claro. O diabo parasita
outros usuários, assim como, por exemplo, o Deus da Morte não é permanentemente o Miguel Cariade. Pelo menos até que a gente tenha uma comprovação, porque o parasita de dimensões está presente no passado, no presente e no futuro. Cariade não existia antes, mas isso não quer dizer que um Deus da Morte, uma manifestação do portador da relíquia, não tenha passado. Então, talvez, assim como o Deus da Morte se manifestando em pessoas diferentes, o diabo também se manifesta através de pessoas diferentes, e o Hexatomb é exatamente o rito de passagem para a gente ter o novo portador definitivo da relíquia, o novo diabo definitivo, que vai ser o Henry. É óbvio, né? A gente precisa que seja o Henry para essa história ficar mais da hora. Seria incrível, e apenas um marcado pode abrir mão de sua liberdade para poder portar uma relíquia, né? Assim como a gente vê um exemplo incrível, lindo, maravilhoso, de narrativa perfeita do Jazer se tornando um marcado, né? Suspendido das regras do medo, no caso, porque ele nunca esteve dentro das regras da realidade, e tomando uma decisão por si só, que é decidir acalmar-se com a Mia, né? Então, enfim, o amalgamar é o abrir mão de si mesmo. A gente falou isso em alguns outros vídeos. Dá uma olhada nos vídeos aí, pô. A gente fala de coisa pra caralho aqui, explicando uma parte do bagulho. Enfim. O Henry percebe que o Kaito também já foi um dos portadores do trono. E quando eles ouvem um barulho do carro se aproximando, eles se preparam. O Henry dá uma escondidinha, o Kaito se fecha dentro da bolota dele. Mas era só o grupo se reunindo novamente. Quando o grupo se reúne, eles veem, então tem esse choque do Dalmo morto. O Eloy tá em desespero com o Franco e a Lê mortos, e ele vai atrás do Caio, atrás da Cindy, junto da Kemi. A Kemi insiste para ir junto com ele. A Kemi está apaixonada pelo Eloy, né? Depois de ter dado um beijo nele, o Selbit até fala sobre isso. Não na mesma intensidade da Escalata, mas vai ser difícil, por exemplo, para ela tentar matar o Eloy no momento que eles precisarem, né? E eles encontram, por fim, ali a Cindy e o Caio voltando do bagulho. O Caio intacto. Eu ainda acho muito sus, mas eles, enfim, ficam impactados. Eles voltam pro bagulho. É muito roleplay, é muita construção de personagem ali. Eu não vou falar sobre construção de personagem porque eu falei, eu não gosto de ficar falando muito de roleplay, a não ser que influencie na nossa narrativa aqui explicando o episódio, tá? Mas essas coisas eu não gosto de estragar porque vai de acordo com a emoção de cada um, e assim como o momento da perda do Dalmo foi uma parada muito pessoal pra mim, todo esse momento da vulnerabilidade deles e dessas trocas deles me arrancou severas lágrimas, inclusive. Mas vamos voltar ali pro circo, porque o Henry tá começando a conversar com o grupo, atualizando do que aconteceu. E ele fala sobre o pacto com o diabo. O último vídeo que a gente soltou de teoria, logo antes desse episódio, inclusive, falando sobre os selos da Bíblia, como eles se relacionavam aos estigmas e como isso referenciava, talvez, os pecados, etc., parece ter batido bastante, né? Porque quando eu falei do Kaito, eu falei sobre o pecado da ira, e ficou muito claro a manifestação dele, como ele se demonstrou, da forma que ele agia. Eu já tinha justificado lá no vídeo, mas o episódio só deixou ainda mais claro pra gente. Mas, acima de tudo, eu pontuei o Henry como o pecado da inveja. E quando o Henry revela, finalmente, o que ele pediu no pacto com o diabo, isso deixou muito claro. O Henry escolheu ser um marcado. Ele pediu pro diabo para torná-lo um marcado. O que só comprova também que o pedido do Henry no pacto de se tornar um marcado mostra que o Henry não era portador da relíquia, tá ligado? Porque, novamente, para você controlar uma relíquia, você tem que ser um marcado. Porque você tem que ser dono de si para poder abrir mão de si, tá ligado? A maior liberdade é escolher aquilo que você não quer, né? Então, é nesse momento em que o Henry se torna, então, marcado, e aí talvez isso tenha causado esse momento de branco na cabeça dele. Ele não se lembra de mais nada. Ele foi marionete do diabo por um tempo até ele ser jogado do Hexatomb. Eles começam a discutir e aí falando tudo, e aí tem uma cena, cara, muito foda, que é justamente o Kaito naquele momento falando sobre eles lá discutindo sobre o diabo, tudo, e aí ele tem essa cena aqui. Pacto? Que pacto, gente?
que os sacrifícios fizeram. Todo sacrifício fez um pacto Um pacto de sangue? Com o diabo. com o diabo. Com o diabo. Como é a figura do diabo? Henry, eu só tô tentando entender. Ele... Eu lembro da aparência dele. Não. Eu não lembro a aparência dele. Mas, Eu não sei explicar. olha, se pode ajudar de alguma coisa, você sabe pra que ele fez o pacto com o diabo? Eu aponto pro Kaito. Não. Mas pra que você fez um pacto com o diabo? Pra ser livre. O Kaito começa a rir de dentro do globo da morte. Pra ser livre. Livre do quê? Eu pedi pra ser o marcado. Ser o quê? Marcado. Tipo, com essa marca nas costas? Não. Você tá marcado? Não. Talvez vocês sejam piores do que eu imaginava. Ele fala, com a arma na mão. A primeira coisa que vocês fazem quando seu amigo morre é falar do diabo. Vocês veem o rosto dele se transformando, assim como você tinha visto mais cedo, Henry, numa expressão diabólica. Como se ele virasse uma coisa, o sangue dele sai dos olhos e da boca e toma essa forma. Vocês são piores do que eu imaginava. E ele volta. Pra mim, essa cena, ele tava fora de controle, tá ligado? Não era ele. Tanto que ele volta assim, ele volta meio tipo, pá. Pra mim é o diabo. E aí era o diabo dando as caras, falando, então quer dizer que vocês estão falando de mim logo depois do parceiro de vocês ter morrido, tá ligado? Tipo, ele tá ciente de tudo o que está acontecendo. Ele é ardiloso, tá ligado? Ele tá ligado na parada toda. E aí, assim, mano, me deixou muito claro que ele tá realmente só curtindo a vibes. O Hexatomb pra ele é tipo uma Copa do Mundo. E ele tá esperando o resultado, tá ligado? Se der errado, tá suave. Mas uma cota que eu fico aqui com esse mesmo portador. Depois, qualquer coisa, aí a gente organiza outra parada aí, faz outra Copa e já era. Mas, mano, porra, eu tô muito ansioso pra ver o desenrolar desse final desse Hexatomb. Eu torço muito que o Hexatomb dê certo, porque eu quero ver o final do Hexatomb. Do ritual em si, né? Eu não quero ver o final da série, tá? Eu quero que depois do final do ritual, inclusive, continue alguns episódios. A gente agora, nessa altura, né? Como eu falei, eu demorei pra gravar esse episódio. A gente já sabe que o episódio 8 não é o episódio final. Então esse aqui, se eu não me engano, é oficialmente o spin-off mais longo. Eu diria que a gente vai até um episódio 10, talvez, tá? Seria muito foda. Porque depois desses conflitos, a gente tem que ter pelo menos mais 3 dias, né? E eu acho que a gente, a partir de agora, vai passar um episódio por dia completo, certinho, tá? A não ser que o Hexatomb acabe no próximo... A gente já sabe 100% que no próximo episódio, pelo menos no dia 4, não vai acabar, né? Ou pelo menos na primeira parte do dia 4, não vai dar ruim o Hexatomb. Enfim, a rapaziada toda se reúne novamente, eles vão pra casa, cada um vai cuidar das suas respectivas feridas. O porra do Kaito não tem mais bala na arma dele pra ameaçar se matar, então vai ser interessante ver como que vai ficar essa mecânica dos psicoleira. Eu acredito que sim, o Giovanni talvez tenha conversado com o Caio. Eu não vejo outra forma dos psicoleiras sobreviver se eles não forem até a base dos nossos mascarados, e eu digo mais. Eu falei no outro episódio que o dia 4 vai se passar 100% dentro da nossa base. Eles precisam ficar lá pra se proteger. Então, a não ser que eles vão atrás dos vampiros, né? Porque aí tem esse fator determinante aí. Porque eles têm um dia free, tá ligado? É óbvio que o mais fácil de morrer agora é o Kaito. Então eles podem só deixar os psicoleiros ir pro caralho. Mas o que acontece agora, no final desse episódio, é justamente o que me faz pensar em algumas possibilidades diferentes. Então a gente já vai falar disso de novo, beleza? Porque a gente volta pra casa, tem algumas discussões, a gente vê novamente o Jai manifestando que ele quer terminar o Hexatomb, no meio dessas conversas todas, quando o grupo se reúne, e começam a ter novamente conflitos e indecisões, e eles estão num momento de muita fragilidade. As vontades estão muito
desiguais aqui. E, por incrível que pareça, o Henry é o que parece estar com a cabeça mais no lugar. Eles chegam na casa e fazem todo o preparo do enterro do Dalmo. Eu vou colocar só um trechinho do final, até pra eu não ter que ficar reassistindo esse trecho inteiro, porque me fudeu, mano. Esse trecho acabou comigo. Ele fez isso pela filha. Ele morreu pela filha. Eu nem tive a chance de morrer pela minha. Ele também morreu por nós. Se a gente for fazer algo pra acabar com essa tomba, que também seja por ele. Obrigado por tentar me ajudar. Ele é a última morte que eu vou presenciar. Que você mergulhe esse sorriso gentil e essa vontade de deixar os outros felizes. Onde é que você estiver nadando, a gente continua por você. Despedindo-se então do Dalmo, do Tuco. Com aquela. Essa pra mim foi uma frase muito forte, né? Que independente de ele não ser o pai daquela criança, ele nunca deixou de amar ela do mesmo jeito, tá ligado? Ele assumiu um amor que talvez o Tuco nunca poderia ter tido. Então, talvez ali na vida dele, né, individual, e aí ele enxergou no Dalmo o potencial de poder ser um pai, de poder construir uma família, e é muito pesado, porque agora, se o Dalmo está vivo, ele está vivo no corpo do Tuco, né? Mas a gente não sabe, assim, se for para levar A por B, o ritual de possessão e o de troca de corpos também, mas eu acredito que a gente tá meio que num misto entre os dois, porque é claramente o ritual de troca de corpos modificado, né? Quando morre quem tá possuindo o corpo, a pessoa que tá dormente lá no outro corpo desperta no outro corpo, tá ligado? Então, não sei. Pode ser que o Dalmo mesmo tenha acordado lá no corpo do Tuco. E aí, a gente perdeu o Tuco. Mas, cara, eu não quero pensar naquela criança e naquela mulher. Eu vi um tweet de você que postou isso. Você é uma pessoa desgraçada, porque eu comecei a chorar do nada de madrugada, passando pelo meu feed, vendo um tweet. Será que elas vão pensar que o Dalmo abandonou elas? Desprezível. Desprezível. Enfim, a gente vê a porta entreaberta. Eles finalmente se tocam. E eu achei interessante porque nenhum deles, em momento algum, lembrou do porra do Pomba. Esse moleque do caralho. Não lembraram de chamar ele, por exemplo. Eles entram na casa. A Kemi procura pela casa e debaixo da cama um bilhete com marcas de arranhados. A casa parece estar fora do lugar. A gente não teve uma descrição muito minuciosa. Com certeza no começo do episódio 8 a gente vai ter bastante disso. Mas um bilhete. Tem alguém aqui. E quem que é o alguém que tá ali? Agora a gente vai começar todas as especulações do nosso episódio 8. Pra mim é o Giovanni, tá? Pra mim é claramente o Giovanni. O Giovanni veio cobrar o pacto dele, né? O Giovanni tá ciente agora que o Dalmo foi de base. O Giovanni provavelmente viu sim eles passando ali pela cidade. Tá ciente de tudo. E agora ele veio cobrar o que é o devido dele. E ele tá na razão dele, tá? Porque não foi o Giovanni que quebrou o pacto, que quebrou o acordo. Quem quebrou o acordo foi o Dalmo. E, na verdade, o Giovanni fez o acordo de eu não ataco vocês, vocês não me atacam. Se a gente for levar por via de regra, ele tava certinho, tá? Eu acho que é o Giovanni. Talvez ele tenha pego o Pomba e feito o Pomba de refém como uma forma de fazer a rapaziada ouvir ele, ou talvez o Pomba tenha fugido. Não acho que foram os vampiros que foram lá para aquela casa. E também, eu tô pensando, né? Poderia ser, ali se a gente for olhar para a cena pós-créditos, a gente vê a igreja, né? Eu vou mostrar aqui a cena agora.
gente vê que tem uma pessoa se debatendo lá, né, dentro daquela Iron Maiden, ó, inclusive, mano, que visual lindo, né, incrível. Eu pensava que talvez a pessoa, né, tivesse acorrentada, amarrada, alguma coisa assim, mas faz sentido ser essa Iron Maiden, inclusive na imagem aqui agora, do episódio 8, a gente tem a thumbnail já, né, ela lançou só agora nessa sexta. E tá bem, assim, não acho que seria, por exemplo, o sacrifício dos vampiros fugiu e conseguiu ir lá pra casa dos assassinos. Não, tá ligado? Não faz nem sentido. Pra mim é o Giovanni que tá lá. Talvez ele esteja até com o próprio Cristino, tá? A gente não viu mais coisas do Cristino. Então, pode ser. Pode ser que o plano do Giovanni... Porque, assim, não tem... Aqui eu já vou deixar muito claro, tá? Não tem como vencer os vampiros se eles não estiverem com o Giovanni. Giovanni é a única pessoa, junto do Cristino, que pode ajudar eles a matar o Raziel e o grupo deles. Do contrário, esquece. O Hexatomb tá ganhando na mão dos vampiros, é GG. Não tem como vencer o Hexatomb sem o Giovanni e o Cristino, com certeza também, tá ligado? Porque você precisa enfrentar os vampiros e sem eles vai dar bigode. Então, assim, pra mim, com certeza, o plano talvez ali seja, seguinte, o bunker tá cheio de arma. Porque a gente tem lá aquele recado, né, do bagulho do calendário e era óbvio, né, mano? Tipo, se as construções do Hexatomb anterior ainda estão presentes lá, faz sentido que um grupo que foi preparado com um arsenal de guerra tenha feito ali uma base no bunker, né? Já que a gente já tinha essa mação desse lugar. Não teria absolutamente nenhum outro sentido de existir um bunker lá. Então era meio que óbvio já essa parada. Ali tem recursos, né? Com certeza tem recursos preservados e quem tem acesso ao bunker tem acesso a um arsenal foda que com certeza vai ajudar eles contra os vampiros. Então, a parada pra mim é essa. Aliar com o Giovanni, ir pro bunker, se armar pra caralho. E eu diria que deveria ser uma batalha defensiva, tá? Já que os vampiros relativamente não tem muito risco e aquela Iron Maiden não deve ser fácil de abrir, tá? E eu não vejo ninguém no Hexatomb fora o grupo dos nossos mascarados, né? E o Argano que ficou vivo lá na base dos couraças, que poderia conseguir abrir aquela porra. Então, assim, pra mim, eles vão no bunker, pegam as paradas deles, vão pra base e se protegem em casa, mano. Se protegem em casa, para de lutar fora. Porque toda vez que eles lutam fora, eles saem na desvantagem, tá ligado? Por mais que eles consigam ganhar, não tá funcionando. E agora eles têm sucata infinita. O Aguiar foi incrível. Eu também esqueci de me falar isso, né? Aguiar conseguiu sucata infinita agora. E o que eles pegaram lá já garante que eles conseguem fazer todas as melhorias. Tendo todo mundo em casa focado 100% em cuidar da casa, em sair pra buscar recurso, a gente já faz isso tudo. O problema é que o Aguiar está muito machucado, o Labirinto está muito machucado, tá todo mundo machucado. Eles vão precisar sair pra pegar recurso. Então eles vão ter que se organizar muito bem. O bunker com certeza tem coisas pra poder curar eles, tá? Isso é certeiro. Então, eu acho que vai ser essa parada, tá ligado? Eles vão precisar levar tudo lá pra dentro da casa deles, se proteger o máximo possível. Quem tiver bem, faça todas as modificações na casa, tente se manter protegidos. Os vampiros não costumam sair pela manhã, e eu não acho que amanhã, no dia 4, eles vão sair pela manhã, eles vão esperar pela noite pra poder atacar, e eles vão direto na goela dos mascarados, tá? Acho muito difícil que eles não vão que eles acabem indo pra cima dos pistoleiros, até porque eu acho que os pistoleiros vão acabar descendo pra ficar junto com os mascarados. Se ficarem junto com os mascarados, o Henry mata o Kaito, 100%. O Henry prometeu, e eu acho que ia ser muito foda ver um sacrifício matando um sacrifício, que é algo que a gente não tava esperando também, né? Mas é muito a cara do Henry fazer essa parada. E talvez seja a intenção do Henry, inclusive, né? Talvez cumprir a intenção dele seja um sacrifício, matar um sacrifício. Seria muito da hora isso, né? Mas, enfim, poucas suposições para esse próximo episódio, tirando esses pontos, assim, do que eu imagino que vai vir. Sobre esse sacrifício dos vampiros. Eu vi gente falando, é o Kian, porra. Nada a ver, né, mano? Nada a ver. Tipo, dá pra entender, agora que... Engraçado, né? Porque quando eu falei que os sacrifícios eram as pessoas com pacto, o povo lá no TikTok ficou falando, nada a ver, mano. Porque nossa, mas todo mundo que tem pacto, então não fulano de tal. Tomar no cu, né, porra? Agora que confirmou que é o pacto, agora vocês estão suponhando daqui a pouco que o Veríssimo vai aparecer lá dentro, que é a Agatha que tá no sacrifício lá dos vampiros, tá ligado? Não, mano. Deve ser, assim, se for uma pessoa que a gente já conhece, vai ser uma pessoa, tipo, muito inesperada. O Kian seria
não é só não inesperado, seria estragar a história do bagulho, tá ligado? Então, não acho que seja isso. Não acho mesmo que seja isso. Ou seja, vai ser muito foda se for alguém completamente novo, que é o mais óbvio, né, a se esperar. Mas se for alguém que seja uma surpresa, assim, muito cabulosa. E se for... Olha lá, ó, calma. Calma, tá? Porque me veio um nome só de um personagem, que é o único personagem que existe, que eu aceitaria de boa ser um sacrifício dentro da Hexatomb. É a Clarissa. Soltei essa aqui. Acabou o vídeo. Rapaziada, eu não vou atualizar painel, não vou atualizar porra nenhuma, não tem nem o que mexer lá, vou manter a mesma coisa. Minhas hot takes pra esse episódio estão aqui. Acertei bastante coisa na teoria, acertei bastante coisa das minhas hot takes da review do episódio 5, do episódio 6. Errei algumas outras coisas, como por exemplo, falei que o Aguiar morreria, mas assim, o Aguiar só não morreu porque o Ciral jogou muito e os dados quiseram muito que o Aguiar vivesse, tá ligado? Foi muito foda. No geral, um episódio muito legal, me diverti bastante assistindo esse episódio. Tô muito ansioso por esse episódio 8 e vamos ver o que vai vir em seguida na nossa direção. Tomara que a gente tenha pelo menos mais uns 4 episódios aí pela frente. Foda-se, vambora, vamos fazer uma temporada longa mesmo e já era, tá ligado? Faz uma desconjuração, foda-se. Enfim, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado pela paciência. Esse review demorou bastante pra poder sair. Foi frustrante perder a minha câmera, eu tava muito ansioso por falar desse episódio. E aí eu acabei até perdendo o timing, né, de algumas coisas, porque quando eu já solto o vídeo na quinta, né, já um pouco demorado depois do vídeo ter sido soltado pra geral na terça, muito próximo do sábado, mas eu prefiro soltar sempre nesse finalzinho pra preparar a gente mais fresco pro episódio seguinte. Mas foi bem frustrante não conseguir soltar esse vídeo antes. Eu tinha um calendário enorme pra essa semana, tinha postado lá o cronograma da semana, um monte de coisa pra fazer. Quebrei as pernas. Mano, eu nunca mais posto cronograma. Toda vez que eu posto cronograma, eu zico. No começo da semana eu fiquei doente. No meio da semana estourou minha câmera. Deu um monte de BO, mas agora deu certo. Agora a gente vai conseguir voltar a fazer os conteúdos. Se der tudo certo também, se o diabo quiser, minha câmera chega amanhã. Tem algumas coisas muito legais vindo também. Eu falei que eu quero falar de outros sistemas, né? Vou com certeza ainda manter o vídeo de domingo do Assimilação. Eu não vou falar 100% de certeza, ó, eu já me comprometendo com coisa que eu não sei. Porque... não sei, tá ligado? Tá, tipo, passando um ciclone. Teve esse detalhe também, né? Eu fiquei sem energia, sem internet, os caralho, porque tá passando a porra de um ciclone e São Paulo foi afetada, né? Então, viva a privatização. E aí eu acabei não conseguindo também me organizar e estão falando que vai chover pra caralho esse final de semana. Então, rapaziada, por favor, fiquem seguros na casa de vocês, seja lá onde vocês estiverem. Evite sair, se possível. Se sair, por favor, se protejam, tomem muito cuidado. Tenham um ótimo final de semana, um ótimo episódio pra todo mundo. Tem muita coisa aí por vir. Eu comecei a falar, eu cortei, né? Eu tô pra receber uma pá de bagulho da Jambô, recebidos pagos, inclusive, né? Óbvio. A Jambô não me notou ainda. Mas tem Fábula Última vindo, tem Daggerheart vindo e tem o Vendetta Oculta também, que eu comprei há um tempo, só que ele vai vir junto provavelmente com o meu Daggerheart. Tô muito ansioso pra falar sobre todos esses sistemas, esses adicionais também. Então vai ter bastante conteúdo. E agora, finalzinho de ano, eu vou ter um recesso aí do trampo, vai dar pra fazer bastante coisa. É isso. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e beijocas. Guardinha. Tamo safe.